Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, sejam bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo, que vai ao ar toda terça-feira às 19 horas. Sejam bem-vindos, boa noite, amigos, boa noite, Ana Lu, boa noite, Zé Mauro. Boa noite a todos, boa noite, Luzia, boa noite, Ana Lu. Sejam bem-vindos, obrigado por estarem conosco mais uma vez, aqui, agora, ao vivo, e aqueles que nos assistirem depois, têm o mesmo efeito e o mesmo amor e o mesmo muito obrigado. Boa noite, Luzia. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, queridos amigos. Depois. Saiu meu áudio aqui. Mesmo amor. Boa noite, queridos amigos. Obrigada pela participação de vocês. Mais uma terça-feira estamos aqui reunidos para o estudo da doutrina espírita. Vamos lá, então, para mais uma noite de estudo. Boa noite, minha tia linda. Ó, tia Angela botou sobrinhos, tá? Botou no plural. Boa noite, tia Edila. Tem que ter corinho também para ela, né? Tem que ter corinho. Boa noite, Marcos Brandão. Seja bem-vindo. Boa noite, Marcos. Não esqueçam de deixar o like, de acionar o sininho, que isso é importante para a rádio e para o programa. Ana Lu, você faz para a gente a prece de abertura? Faço sim. Vamos então, meus queridos amigos, fechar os nossos olhos, esquecer as preocupações e aproveitar estes breves momentos em que estamos compartilhando os bons fluidos que a espiritualidade irá nos proporcionar na noite de hoje. Pai de infinito amor e bondade, nós te agradecemos por mais esta noite de estudos. Que possamos sentir a brandura, a doçura do Mestre Jesus. Que os nossos lares possam também se beneficiar com as palavras que serão lidas, pelas reflexões que serão realizadas na noite de hoje. Auxilia-nos, bons amigos, a realizarmos este humilde trabalho de caridade e de amor. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Então, vamos lá para o nosso tema de hoje. Hoje vamos falar sobre a influência dos espíritos. E será que eles realmente nos influenciam? Porque há diversos tipos de mundos. Mundos mais densos, mundos menos densos. E da mesma forma são os seus habitantes, mais ou menos densos, mais ou menos evoluídos. Estejam eles encarnados ou desencarnados. E essas diversas versões de mundo e seus habitantes são interligadas entre si, muito mais do que nós possamos imaginar. Se entrelaçam, se influenciam mutuamente para o bem ou para o mal. E dessa forma, o mundo material e o mundo espiritual estão ali em constante intercâmbio para os encarnados, desencarnados interagirem ali entre si o tempo
todo, para ajudar quando são espíritos bons, mas nos mundos onde habitam espíritos imperfeitos, há também a influência malévola, espíritos que interagem para prejudicar ou para se divertirem às custas, né, de quem estiver menos vigilante. E isso acontece através dos pensamentos de ambos, a emanação de energias. E isso ocorre de maneira consciente ou inconsciente, entre desencarnados com desencarnados, encarnados com encarnados, desencarnados com encarnados, ou seja, onde houver espírito, haverá comunicação, haverá influência, haverá sintonia, estejam esses espíritos encarnados ou não. E na convivência em sociedade, nós escolhemos as nossas companhias. Nós sentimos simpatia, nos aproximamos de outras pessoas de acordo com o que pensamos, com o que agimos, influenciamos e somos influenciados pelas companhias que nós escolhemos. Por isso que nós crescemos escutando aquela recomendação: cuidado com as companhias. E no intercâmbio entre os espíritos ocorre a mesma da mesma coisa, da mesma forma. Existe uma afinidade, uma sintonia. E existe um jargão espírita que diz: diga-me quem és, que eu te direi com quem andas. É o contrário, né, do jargão popular. Então, pelo que nós somos, nós vamos ali agregar as companhias na mesma sintonia. Nós escolhemos, mesmo que de forma inconsciente, quais são os espíritos que estão se aproximando ou ali permanecerão ao nosso lado de acordo com os nossos pensamentos, com os nossos atos. E pensamento é matéria que nós emanamos, que vai ali deslizando pelo fluido cósmico universal, fazendo as conexões com outras sintonias, depois retorna para nós como se fosse um bumerangue potencializado. E se tivermos bons pensamentos, bons atos, emanaremos energia boa e faremos sintonias com espíritos bons, estejam eles encarnados ou desencarnados. Pensamentos menos elevados irão nos atrair irmãozinhos, encarnados ou não, que ainda se comprazem no mal. E como não há como esconder o que nós somos para os espíritos desencarnados, eles conseguem ver as nossas mazelas interiores, conseguem detectar qual é o nosso ponto fraco. E uma vez detectado, começa a trabalhar ali para nos induzir no erro. Por isso a importância de administrar, vigiar os nossos pensamentos, porque é nele que tudo começa. E conforme os benfeitores espirituais responderam a Kardec no Livro dos Espíritos, podemos neutralizar sim essas influências dos maus praticando o bem, colocando a nossa confiança em Deus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos informam que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para se melhorar. Então, podemos entender que não só ali os espíritas, mas toda a humanidade, né? Quem se esforça para se melhorar. E vamos reparar que eles não respondem que o bom espírito, o bom ser humano, é aquele que já eliminou o mal de si, mas sim aquele que se esforça diariamente para eliminar esse mal de dentro de si. Somos seres imperfeitos, não há como dormir imperfeito e acordar perfeito, porque a natureza não dá saltos. Então, façamos o que temos ali para o momento, que é vigiar, orar e vigiar mais uma vez. Ou como diria Emmanuel, disciplina, disciplina, disciplina. Por isso, é porque o bem ainda não é uma coisa natural dentro de nós. Praticar o bem e o bom pensamento ainda requer um esforço, uma vigilância muito grande de todos nós. Mas é preciso começar, é preciso que nós nos esforcemos para vencermos a nós mesmos. Influência dos Espíritos é o tema de hoje do programa Viver no Mundo, número 111, na Web Rádio Cristo Consolador. Zé Mauro. Muito bem. Influência dos espíritos. Pois é, né? A gente pensa tanto nisso, vamos tentar captar um pouco mais para aprendermos a nos comportar melhor. Bom, Leon Denis, no livro
Reinos da Natureza, ele cita o seguinte, vai nos buscar lá a lembrança de que somos todos irmãos, criaturas criadas por Deus, iguais, simples e ignorantes. E é muito bonito isso que Leon Denis cita, que é uma frase que muitos de nós conhecemos. O espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, acorda no animal e pensa no homem. É no homem que está o princípio inteligente, individualizado, né? E, bom, o espírito áureo, ainda nesse livro, ele diz, nos chama a atenção, então, que a gente percebe que desde a criação nós temos espíritos, né, nos ajudando a evoluir até chegarmos a esse estado que estamos hoje, sempre tentando nos ajudar, né, para o bem, para o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. Nós estamos falando sobre essa influência dos espíritos, como nós que também somos espíritos, mas daqueles que já trabalham no plano espiritual, nos auxiliando, né? Isso começa, como o Leon Denis nos lembra aqui, né? Lá na nossa infância espiritual, né? Quando começamos, quando somos aquelas criaturinhas criadas por Deus. E está no Livro dos Espíritos, na pergunta 144, o que se deve entender por alma do mundo. E os instrutores da luz, eles nos dizem que é o princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Esse princípio universal, lembrando que lá na Gênese tem esse conceito de que o pensamento, Deus está no fluido cósmico universal inteiro, por isso ele está em todo lugar, conhece a todos nós. É algo meio difícil da gente entender. Bom, mas é isso que eles estão nos falando aqui, né? Aqueles que usam essa expressão de alma do mundo se confundem um pouco com o significado. Na verdade, a alma da Terra, que se refere, né, essa alma do mundo da pergunta 144, é um conjunto de espíritos dedicados que nos dirigem para o bem, tentam fazer com que as nossas ações caminhem pelos caminhos corretos, né? E eles avisam, vos dirigem para o bem quando vos escutais. Vejam que eles chamam a nossa atenção para esse detalhe. Mas, de certo modo, eles são, assim, grandes auxiliares de Deus, né? Eles chamam de braço direito de Deus no nosso mundo, no nosso planeta. Mas esse alerta que eles dão, que nos dirigem para o bem quando nós escutamos, é porque nós temos o livre-arbítrio. Isso é respeitado, está na lei de Deus. Nós sempre vamos ter essa capacidade de tomar a decisão. Então, nós vamos ver aqui que temos que analisar bem na hora das nossas decisões. Temos falado aqui dos espíritos bem intencionados que nos auxiliam. Na questão 460 do Livro dos Espíritos, eles vêm nos alertar como, muitas vezes, os nossos pensamentos se confundem com um dos espíritos que nos rodeiam, né? E a questão 460, ela diz assim, Kardec pergunta, juntamente com os pensamentos que nos são próprios, outros haverão que nos sejam sugeridos? E eles respondem, vossa alma é um espírito que pensa, e não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto, e não raros são pensamentos contrários uns aos outros. No conjunto deles estão sempre uma mistura dos vossos com os nossos deles, espíritos, né? E daí eles dizem que por isso nós ficamos muitas vezes na incerteza entre um pensamento e outro, né? E nossos pensamentos nem sempre estão de acordo com daqueles espíritos. E a gente tem que ficar muito atento, porque nós temos que analisar se o nosso pensamento é que está no bem e o deles está tentando nos tirar do caminho, ou se nós estamos com um pensamento ruim e, na verdade, esse pensamento que está causando o conflito é um pensamento que vem tentar nos ajudar. Então, se eu chego à conclusão
de que não é meu esse pensamento, estão me sugerindo algo difícil, né? Do que a minha vontade deseja, ou mesmo que eu não sei qual é o meu pensamento, se eu estou sendo influenciado. Sempre é importante a gente fazer a seguinte análise, baseado em 4 perguntinhas. Esse pensamento que chega, esse pensamento que eu estou aqui na dúvida, se eu escolho esse, ele é bom, ele é amigo, ele é do bem? A outra perguntinha, está me sugerindo algo que será para o meu bem? A terceira, eu vou atingir, vou fazer mal a alguém? E mais uma, né? Quais serão as consequências? Na verdade, quais serão as consequências dessa minha decisão, se eu tomar essa ou essa? Ela resume 2 outras perguntinhas, que é para o meu bem ou se eu vou fazer mal a alguém, né? E análise se esse pensamento é bom. Sempre temos que estar fazendo esse balanço quando nos encontramos nessa dúvida que está sendo colocada aqui pelo Kardec, pelo Livro dos Espíritos. Então, se temos 2 ideias que se combatem, uma é nossa, a outra pode ser de um espírito, a gente, na verdade, nunca vai ter essa impressão exatamente. O certo é que precisamos analisar, pensar bem, se são 2 ideias conflitantes, vamos passar nesse crivo, se é boa, se faz mal a alguém, se vai ser bom para mim, para que nós possamos cada vez mais usar corretamente o nosso livre-arbítrio. É isso, Ana Lu? É isso. E esse tema, ele é bem curioso, né? Então, eu vou iniciar perguntando assim para vocês. Quando as pessoas sabem que você é espírita, com certeza todo mundo aqui já passou por isso. As pessoas não falam assim, você já viu espírito? Você vê sempre? São perguntinhas assim tradicionais quando eu sou espírita. E as pessoas ficam com aquela curiosidade. Você vê sempre espírito? Aí até aquela curiosidade assim, aí tem espírito aqui agora, enquanto a gente está conversando? Como é que são os espíritos? São iguaizinhos a gente? Aí as pessoas, né, acham que assim a gente vai poder ali desvendar tudo. E nós somos assim aprendizes também, né? A gente passa uma ideia do que a codificação nos explica, nos traz, e nós vamos falar aqui sobre a questão do Livro dos Espíritos. As pessoas querem saber como é que eu vou saber o espírito é bom ou não é bom. É muito engraçado essas questões, né? Eu sempre falo, o Livro dos Espíritos está aí para ajudar a esclarecer. Então, as pessoas têm diversas curiosidades acerca dos nossos amigos, né? Dos nossos irmãos espíritos. Vamos iniciar a questão pela 76. Vamos iniciar a nossa conversa aqui pela 76, questão 76 do Livro dos Espíritos, que ela é muito interessante. A pergunta que foi realizada é a seguinte: que definição se pode dar dos espíritos? E a resposta da espiritualidade foi: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, através dessa resposta, a gente vê que eles têm uma inteligência. E mais para frente eu vou mostrar para vocês, né, que eles têm essa inteligência. O Miramês nos traz uma lição também muito esclarecedora. Ele nos diz o seguinte: a definição do espírito propriamente dito, a sua gênese dos profundos segredos de sua constituição elaborada por Deus, ser-nos-á difícil por nos faltarem palavras para tais definições. Então, como nós ainda somos muito imperfeitos, como nós ainda temos palavras que ainda não conseguem conceituar, trazer a ideia certa de determinados acontecimentos espirituais, eles sempre estão falando, olha, isso para vocês ainda é complicado, porque a gente vai ter uma visão limitada ao que a gente conhece. Por isso que às vezes as pessoas falam, será que isso vai acontecer? Será que eu falo tudo no tempo de Deus? Nós estamos aqui para aprender. E no momento certo,
cada coisa será revelada. Nós estamos preparados para algumas coisas? Provavelmente não. Então, Deus, em sua infinita sabedoria, ele vai revelando ao homem o que ele acha próprio, o que não vai nos prejudicar. O Livro dos Espíritos ainda continua nos dizendo assim, na questão 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta? E por isso, denominados filhos de Deus. E eu achei engraçado porque nessa resposta a espiritualidade até ela dá assim uma bronquinha suave, né? Aí ela fala assim: meu Deus, são obra de Deus, exatamente qual a máquina o é do homem que fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela ou útil, o homem lhe chama de quê? De filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Então, esses espíritos que às vezes a gente teme, que às vezes a gente fica, não é nada meu irmão, porque é um espírito inferior. Não, nós viemos todos da mesma origem e fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes. E através da nossa caminhada, cada um foi aí usando o seu livre-arbítrio, bem usado, não tão bem usado, e fomos o quê? Adquirindo as nossas características próprias. Então é necessário compreendermos o conceito de espírito, pois estamos constantemente falando sobre espíritos na doutrina. Falamos a doutrina dos espíritos, daqueles que veem os espíritos, que conversam com os espíritos. É assim que as pessoas, né? A Ana Luísa é aquela, né? A doutrina dos espíritos. Tem espírito, viu o espírito essa semana? Sempre tem uma piadinha com a gente, né? É sempre. Eu fui assistir Nosso Lar, e aí? O cinema estava cheio de espíritos. Então, assim, as pessoas, assim, elas têm essa curiosidade. E é importante a gente ir estudando para a gente poder não passar uma ideia errada, não transmitir medo sobre espíritos. Na questão 87, também do Livro dos Espíritos, nós temos uma questão que é muito interessante. Eu tenho certeza de que muitos de vocês que não são espíritas já perguntaram: onde ficam os espíritos? Porque nós que estudamos conseguimos dar uma resposta razoável. Mas aqueles que não têm conhecimento, e eu gosto sempre de ampliar aqui tudo que nós estamos conversando, eu sei que às vezes na nossa programação aparece alguém que tem curiosidade, acha interessante a doutrina, então vamos conversar como nós somos eternos aprendizes, né? Então nunca é demais também. Então nessa questão de onde ficam os espíritos, eles têm algum espírito aqui neste momento? A gente às vezes, né, está num trabalho, será que tem algum espírito? A gente está sentindo o espírito agora? São curiosidades acerca da doutrina dos espíritos que são esclarecidas no Livro dos Espíritos. Então eu aproveito aqueles que têm essa curiosidade, peguem o Livro dos Espíritos, ele é super tranquilo de ler, é pergunta e resposta, e ele trata dessa questão. E aí a gente fala da questão 87, que ela diz assim: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? E a resposta da espiritualidade foi: estão por toda parte. E aí eu tenho certeza que a Luzia, o Zé Mauro, vão desenvolver os tópicos que vocês vão lembrar exatamente desta questão aqui que eu estou lendo para vocês. Então, eles continuam nos dizendo: povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muito deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Provavelmente, essa última questão aqui que eu estou encerrando esse bloco vai deixar algumas pessoas arrepiadas, não vão nem querer apagar a luz hoje antes de dormir. Mas não é para isso. Nós estamos aqui para esclarecer.
para conversarmos sobre isso e nós não termos mais medo e nem receio dos espíritos. Não é isso, Luzia? Com certeza, é mais natural do que nós imaginamos. E, Ana, tem aqui uma postagem da Isabel Cristina. Deixa eu ler aqui. Somos todos filhos do mesmo pai. Foi isso que ela escreveu, né? Uhum. Tá. Isso, exatamente. E a partir do momento que a gente tem isso em mente, a gente vai tratar esses espíritos como nossos irmãos. Eu ia fazer um comentário, mas não, eu posso entrar de repente em um dos assuntos seu ou do Zé Irmão. Mas a gente vai lá, vamos lá. Esse assunto é ótimo, né? Esse assunto é ótimo. E as pessoas têm medo como se nós não fôssemos espíritos, né? Exato. Só estamos encarnados. Só estamos encarnados, temporariamente. Uhum. E nesse processo evolutivo, né, que todos nós passamos, tem várias gradações espirituais, né? Não passamos por todas, né? Porque os espíritos, eles já nos falaram que a gente não precisa passar por toda a fieira do mal, mas sim pela da ignorância. Então, passar pela fieira do mal e as possibilidades de mal é opção nossa, não é obrigatoriedade. Então, nós nascemos ignorantes, não nascemos maus. Então, de vez em quando, cometemos erros por ignorância, às vezes cometemos erros derivados da nossa maldade mesmo, né, que ainda existe dentro de nós. E nesse processo, esbarramos com algumas categorias com mais frequência. Os espíritos brincalhões, os pseudo-sábios, mas também com os benevolentes. E os brincalhões são os mais travessos, né? Eles são mais travessos do que maus, como se fosse aquela criança inconsequente, que apesar, né, disso, as suas atitudes desencadeiam também consequências prejudiciais. Eles pertencem à classe dos espíritos levianos. São dadas aquelas brincadeirinhas de mau gosto, gostam de causar pequenos vexames, contrariedades, conflitos no dia a dia, são ignorantes, mentirosos, zombeteiros, usam uma linguagem amena e raramente grosseira, por isso engana as pessoas, né? Se fazem passar por um orientador espiritual, usam nomes de espíritos de renome, ou aqueles nomes assim da antiga Grécia, da antiga Roma, né, para achar que, nossa, é um espírito antigo, né, para poder dar um ar de veracidade no que ele vai dizer. Tudo brincadeira, né? São brincalhões. E se a pessoa tiver menos vigilante, pode cair numa armadilha dessa e se deixar influenciar, até mesmo se deixar guiar por um espírito desse tipo. E qual é o objetivo deles? Não é fazer o mal, e sim se divertir às custas das suas vítimas. Eles são inconsequentes. E quando percebem que uma terceira pessoa pode desmascará-la, eles começam ali a fazer uma intriga para que o indivíduo que está sob o seu julgo se afaste daquela pessoa que pode acabar com a farsa. E assim eles continuam no campo livre ali para se divertir com o outro. E se a pessoa tiver mediunidade, manda como se fosse uma psicografia, anotar várias coisas que não tem nada a ver, coisas desconexas, e a pessoa acha que está escrevendo alguma coisa séria, ou faz algumas revelações, mas tudo isso para se divertir às custas do outro. Ou seja, são inconsequentes. Agora, os pseudo-sábios, que também são muito frequentes, essa influência, eles têm bastante conhecimento, mas eles acreditam que sabem mais do que, na verdade, eles sabem. Ou seja, eles acham que sabem mais, mas, na verdade, não sabem tanto assim. Estão ali ainda na superfície. Eles já alcançaram até algum progresso nas diversas áreas do intelecto. A linguagem, né, tem um caráter mais sério e também, por isso, pode enganar os desavisados, né? São espíritos que têm a asa da intelectualidade já desenvolvida, mais do que a asa da moralidade.
E isso faz com que as suas comunicações sejam permeadas de ideias falsas, de preconceitos, de personalismo, porque eles usam da inteligência, mas falta a parte moral desenvolvida. E ali eles vão jogando. E como ele já é conhecedor de algumas verdades, eles captam a atenção pela verdade, mas em meio a essas verdades, eles vão jogando as suas ideias deturpadas. Também é um perigo ter esse tipo de contato. E aqui cabe bem o que Kardec, né, nos alerta, quando ele nos orienta a negar, que é preferível negar 10 verdades do que aceitar uma só mentira. Então, exatamente por causa desses pseudo-sábios. E não precisa estar desencarnado, não. Nós conhecemos muito pseudo-sábio encarnado, achando que sabe mais do que, na verdade, sabe, e fica ali manipulando pessoas. E as pessoas se permitem manipular, ou por encarnados ou por desencarnados. E é uma mistura, assim, de algumas verdades, né, ao lado dos mais absurdos erros ou preconceitos, ou conceitos morais deturpados mesmos. E tudo isso por causa da presunção, do orgulho, às vezes do ciúme, muita vaidade, mas apesar de toda essa sedução de ideias e dos espíritos mal intencionados, não podemos transferir para eles a responsabilidade nesse processo. Pelas suas atitudes equivocadas, eles vão responder perante o Pai. Mas quando nós permitimos ser influenciados por eles, nós estamos usando mal o nosso livre-arbítrio. Nós optamos por isso, consciente ou inconscientemente, mas optamos e também vamos ter que responder por isso e vamos sofrer as consequências. Eles podem tentar nos fazer errar, mas a decisão final de acatar ou não o conselho errado, errôneo, cabe a nós. Quem capta esses maus conselhos somos nós no nosso livre-arbítrio. Nós é que optamos por isso. E os benfeitores espirituais, trabalhadores do Cristo, nossos mentores também, possuem a tarefa de zelar por nós, a função que começa até mesmo antes de encarnarmos. Eles tentam nos ajudar a todo instante. Mas, porém, nós somos, muitas vezes, nós é que optamos em não escutar esses benfazejos conselhos. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles se esforçam ao máximo, tentando fazer com que nós escolhamos o caminho correto, mas, infelizmente, nem sempre optamos por seguir essas boas orientações que eles nos dão. A vaidade e o orgulho ainda falam muito alto na hora de optarmos entre o certo e o errado. Ainda somos espíritos imperfeitos, habitantes de um mundo inferior, onde o mal predomina. Por isso, a necessidade de estar constantemente em vigilância. Vigilância dos pensamentos, vigilância dos nossos sentimentos, vigilância das nossas companhias. É muito importante ainda, porque nós ainda somos muito, eu costumo dizer, às vezes somos cordeiros, às vezes somos lobos, mas às vezes nós somos lobos em peles de cordeiro. Então nós temos que vigiar principalmente a nós mesmos. Não é isso, Zé Mauro? Exatamente. E eu vou trazer aqui algo que até já foi comentado pela própria Luzia lá na primeira parte dela, mas que é muito importante a gente prestar atenção nisso, né? Tanto que Emmanuel nos traz no livro Escrínio de Luz. O título do livro é Escrínio de Luz. Escrínio é um cofrinho. Então, Emmanuel intitulou o livro de um cofrinho de luz. E ele abre esse cofrinho para nos trazer a luz, né? E Emmanuel diz o seguinte nesse livro: a simpatia é corrente de auxílio que estendemos em nosso favor, e a antipatia é força asfixiante que lançamos em prejuízo próprio. Ou seja,
toda energia projetada do nosso espírito, da nossa alma, que estamos encarnados, nos responde invariavelmente na reação de quem compartilha conosco essas experiências. A simpatia que Emmanuel diz, a bondade, a caridade, o amor, vai voltar a nosso favor. E a antipatia, né? A raiva, a reclamação, a briga, isso vai nos asfixiar, vai nos trazer prejuízo a nós mesmos. Na verdade, quando nós reconhecemos alguém como inimigo, né? Esse cara, ele é meu inimigo, ele não gosta de mim, nós acabamos por nos tornar aí também inimigos dele, né? Quando a gente chega nesse ponto, ele é nosso inimigo e nós nos tornamos inimigo dele. O que acarreta essa reação de antipatia que Emmanuel citou, que nos vai fazer mal. Vejam que quando o mestre diz amai os vossos inimigos, ele não está apenas tentando amenizar, a gente olha muito assim, né? Ah, Jesus disse porque o inimigo é um irmãozinho, a gente precisa ajudar, mas não é só amenizar a situação dele, mas também nos proteger dessas reações prejudiciais, porque o amor nos protege. A raiva, o ódio que emanamos nos prejudica, como disse Emmanuel. Então, Jesus alertou, amai os vossos inimigos, que dessa forma não vamos emanar maus sentimentos para eles. Da mesma forma ocorre quando o mestre diz, perdoai os seus ofensores, para que também seja perdoado. Porque um ofensor vai ser visto como um inimigo, como falamos aqui, então eu também vou ser inimigo dele. Se não perdoamos, vamos emanar as reações de raiva. Quando perdoamos, o perdão, ele é como que um sentimento meu de, olha, eu vou aí me pedir desculpa a você, porque eu estou perdoando aquela pessoa. Então, eu não fico com nada contra ele. E a gente vê, por um motivo ou por outro, coisas bobas, às vezes, nosso orgulho, a vaidade, e cria-se uma contenda, né? E a gente acaba que aquilo podia ser resolvido com um diálogo, com uma conversa franca. E é comum nós vermos esses problemas, né? Um problema simples, às vezes uma besteirinha, a gente vê muito no trânsito e acaba numa contenda grave, com graves proporções, devido à insistência nessa discordância. E dessa fase de discordância surge a inimizade. Então, nós talvez esqueçamos esse fato, né? Porque passa o tempo. Já perceberam que a gente tem uns inimigos que a gente, às vezes, já nem lembra mais por que brigamos? Já nem sabe, não, eu não falo com aquela pessoa há anos, foi uma confusão que eu nem me lembro direito, né? Brigamos, vamos deixando de lado, mas nem sempre aquela pessoa deixa de lado também. Às vezes nós resolvemos a raiva, mas ela não, ou às vezes nós também não resolvemos, e assim vai se formando grupos de inimigos, né? E nós vamos deixando alguns no esquecimento. Só que o Pai nos criou imortais e a todos nós, espíritos, encarnados, inimigos, amigos, desencarnados, somos todos imortais. E aí, mais um conselho do mestre, um ensinamento. Reconcilia-te com seu inimigo enquanto estás a caminho. Jesus está nos dizendo, resolve aí, porque quando passarem para o plano espiritual, ou ele, ou você, ou os dois, essa inimizade continua e isso pode vir trazer problemas durante um encarnado e o outro vir querer se vingar, etc. Né? É a lei de ação e reação. Temos aí o cenário formado e temos obsessores às nossas voltas, né? À nossa volta. Todos somos espíritos imortais, todos somos imperfeitos, nós e esses que passam na nossa vida, né? Alguns passam, nos ajudam, nós ajudamos alguns, mas esses com quem criamos contendas, isso pode ficar. Nós temos que estar ligados, temos que estar com essa percepção e lembrando dessas palavras do mestre. Vamos resolver o que pudermos aqui, não deixar isso passar para o plano espiritual.
E Emmanuel nos deixa aqui uma recomendação. O que nós podemos usar para evitar criar esse tipo de contendas? Primeiro, o silêncio. Não revidar o ataque ou a provocação do inimigo. Se não revidamos, não se cria uma contenda. Ele pode até ficar lá com algum problema, mas a gente aqui ameniza. E às vezes até ele sai feliz da vida porque acha que se teve uma briga, ele venceu, né? Então, silêncio. Primeiro, sugestão de Emmanuel. Segunda, desculpa. Como eu falei aqui, pedir desculpa nada mais é que o perdão. Quando você se propõe, não, eu vou lá, eu vou pedir desculpa a ele. Você, na verdade, está com aquele sentimento de que eu vou perdoar, deixa isso para lá, né? Não vou ficar com essa raiva dentro de mim. E compreensão, que é empatia e sabedoria. E aí, o que pode nos ajudar muito é o estudo da doutrina espírita. É isso, Ana Lu? Zé Mauro, quem chegou? Antônio Porto. Nossa vida! Nosso querido Antônio Porto. Nosso querido Antônio Porto. E tem uma mensagem. Você consegue ler daí? Consigo. Doutor Bezerra de Menezes disse: e até Jesus teve seus inimigos, imaginem nós. O importante é não sermos inimigos de ninguém. Perfeito, Antônio. Isso aí cabe perfeitamente dentro das sugestões que eu acabei de falar aqui de Emmanuel, né? Mantenha o silêncio, desculpe, tenha compreensão. Então, nós temos que tentar aí não formar os inimigos, porque eles vão vir. Eles estão aí em volta da gente, na nossa vida encarnada, na vida desencarnada, é o que Bezerra diz. Até Jesus, né? Aquele ser tão superior que é só amor, teve inimigos. É isso aí. Bom, vamos lá então. Bom, eu vou falar agora um pouquinho rapidamente sobre o tema dos lugares assombrados, que tenho certeza também que todos vocês já tiveram alguém, porque essa casa era muito estranha, eu entrava na casa da minha avó, sempre falavam que via um culto. Todo mundo tem uma história de que na casa do interior, o prédio abandonado, todo mundo conhece uma história assim. Então, quem quiser tirar as suas dúvidas, pode ler o Livro dos Médiuns, capítulo 9. E tem uma questão lá, ela trata exatamente sobre isso, ela é intitulada, inclusive, Dois Lugares Assombrados, e a primeira questão, uma questão que lá vem disposta é: tem os espíritos errantes lugares de sua predileção? O princípio aqui ainda é o mesmo. Os espíritos que já não se acham apegados à terra vão para onde se lhes oferece desejo de praticar o amor. No entanto, aqueles que ainda estão muito ligados às questões materiais, os espíritos inferiores, eles são atraídos mais pelas pessoas e pelos objetos materiais. Então, eles vão buscar um lugar que seja condizente com o grau evolutivo deles, né? E aí, ainda na questão do Livro dos Médiuns, essa questão nos fala assim: o apego dos espíritos a uma localidade, sendo sinal de inferioridade, constituirá igualmente prova de serem eles maus? E eles nos dizem que certamente que não. Então, o fato do espírito estar naquela localidade, né, ali perdido, que na grande realidade é que esses espíritos às vezes não aceitam, num primeiro momento, serem socorridos, irem receber o tratamento espiritual, e a espiritualidade respeita isso, porque ela sabe que em algum momento esses espíritos serão socorridos, serão tratados. Então, eu vou ler de novo. O apego dos espíritos a uma localidade sendo sinal de inferioridade constituirá igualmente prova de serem eles maus? Certamente que não. Pode um espírito ser pouco adiantado sem que por isso seja mau. Não se observa o mesmo entre os homens? Assim somos nós.
o fato de, às vezes, nós ainda não conseguirmos perdoar, nós ainda não conseguirmos ser 100% caridosos, significa que nós somos maus, ruins? Não. Significa que nós ainda precisamos o quê? Trabalhar essas pequenas coisinhas, esses defeitinhos que ainda existem em nós. E assim eles são também. Então, essa questão dos lugares assombrados, ela é muito interessante e ela nos remete a uma história muito conhecida que é das Irmãs Fox, que inclusive o filme já está sendo gravado. As Irmãs Fox, a Catherine, a Leia e a Margarete. Eu vou resumir do resumo, né, só para a gente relembrar aqui a história delas, mas quem quiser ler com calma, no site da Federação Espírita Brasileira tem a história toda detalhada. Então, em 11 de dezembro de 1847, a família Fox instalou-se numa modesta casa, num vilarejo, no estado de Nova York. Inicialmente, os Fox não sofreram nenhum incômodo em sua nova residência, coisa que já tinha acontecido com os antigos inquilinos. Só que as Irmãs Fox é que realmente tinham a mediunidade e essa história acabou tomando notoriedade com elas. Entretanto, algum tempo depois delas, precisamente nos 2 primeiros meses, elas começaram a escutar uns ruídos que também perturbavam, como eu falei, os antigos inquilinos. Eram batidas leves, sons semelhantes aos arranhões nas paredes, assoalhos imóveis que poderiam perfeitamente ser confundidos com rumores naturais produzidos por um vento, estalos de madeira, rato. E, gente, isso é real, né? Porque, às vezes, a gente, assim, deve ser um rato. A gente quer acreditar nisso, né? Até para a gente não ficar assim, amedrontado. E, por isso, a família Fox não deveria ter sentido molestada, não ficou com medo num primeiro momento. Deve ser qualquer outra coisa, né? Entretanto, tais ruídos cresceram de intensidade e, a partir de meados de 1848, as batidas tornaram-se mais nítidas, os sons começaram a ser sons de arrastar móveis, começaram a ouvir outros tipos de ruídos e as meninas começaram a ficar sobressaltadas, ao ponto de negarem-se dormir sozinhas e pedindo para dormir no quarto dos pais. A garota de 7 anos, que era a Kate, em sua espontaneidade de criança, teve a audácia uma vez de desafiar, aspas, né, a força invisível e repetiu com os golpes as palmas que ela batia com as mãos. Então, conforme ela ouvia o som, ela ia batendo as palmas das mãos. E teve resposta. É aquilo que a gente falou no primeiro bloco. Era uma inteligência por trás. Era um espírito. E ela tendo essa resposta imediata a cada estalo, né, foi uma prova de que, assim, opa, não é rato, tem alguma coisa aí a mais. Então, há um momento da história que ela pergunta, é um ser humano que me responde? E não teve resposta. E ela pergunta, é um espírito? Se for, de 2 batidas. E 2 batidas foram ouvidas. Assim que fiz o pedido, então eu disse, se for um espírito assassinado, de 2 batidas. Era um espírito que tinha realmente sido assassinado na casa. Então, foi se descobrir isso depois. Então, eu falei, quem quiser depois saber melhor, né, ler a história completa, porque é uma história grande. Esse era um homem que tinha sido assassinado, né, e ele tinha sido enterrado na adega da casa. Então, a gente vê que era um espírito que estava ali não para fazer mal, ele queria até se comunicar. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque às vezes isso acontece e a gente fala assim, se a gente é espírita, a gente já sabe, opa, sabe fazer uma oração nesse momento, a gente sabe falar, irmão, busque Jesus, vamos rezar um Pai Nosso, aqui não é o seu lugar. Eu tenho até um fato para contar meu. Uma vez eu entrei num apartamento vazio, era um apartamento que uma amiga minha ia morar, nós fomos lá juntas ver antes, e quando eu entrei no apartamento,
foi muito nítido que 2 senhores vieram na minha direção. Um homem e uma mulher. Mas foi muito nítido. E num pedido de socorro. E é tudo muito rápido. E aí eu falei assim, o que aconteceu aqui nesse apartamento? Eu falei pro porteiro que estava com a gente. Aí ele ficou emocionado. Falou, você tá vendo? Você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou, 2 senhores moravam aqui. Primeiro morreu a senhora, e depois o senhor morreu. Eles ficaram muito doentes, sofreram muito aqui. E foi tão nítido assim, a intuição do pedido de socorro. E eu fiz uma prece nesse momento antes de sair do apartamento, né? Pedi para que eles pudessem aceitar Jesus, para que eles, né, seguissem um caminho de paz, que eles já não pertenciam mais a este orbe. Então, a gente tem mecanismos, sim, de fazer o bem. A gente compreendendo, e como nós estamos conversando neste programa, não sentindo medo, a gente torna-se um instrumento de auxílio. A gente torna-se um instrumento de esclarecimento para esses irmãos que muitas vezes querem entender o que aconteceu. Que, tudo bem, eu entendo que eu desencarnei, mas eu ainda estou vendo as coisas, eu ainda estou na minha casa, e isso é muito comum. E a história das Irmãs Fox vem mostrar exatamente isso. Através da curiosidade da Kate, né? Eles foram desvendando, foram entendendo o que aconteceu naquele lugar. Então, que essa história que simboliza muito bem o intercâmbio entre o plano material e o espiritual, ela possa ser lembrada por todos nós. E ela nos dá a certeza de que a vida continua. Não é isso, Rosi? Sem dúvida nenhuma. São histórias fantásticas. E, Ana, tem 2 mensagens do Antônio para você. Vamos lá, vamos ler a mensagem do Antônio. Ana Lu, acredito que mudou muito de nós, encarnados, temos ainda muita ignorância dentro da gente. Portanto, aquela máxima, vigiai e orai. Exatamente. E desculpa, saiu, tá. Também me enterraram, e aí eu não consigo ler que tem um coração. Ana, isso já é sobre as Irmãs Fox. Eu só não, também não consigo ler a outra. Também, né, enterrar o caixeiro viajante dentro do próprio imóvel. Pois é, mas ele foi assassinado, né? E quantas histórias dessa não tem por aí, né? Porque, assim, a das Irmãs Fox é uma história que nós conhecemos, ficou famosa, mas, assim, eu tenho certeza que deve ter muito terreno por aí, muita fazenda, né? Porque, assim, século passado, as pessoas não pensavam nisso, aconteciam coisas, né? Enterravam-se escravos, né? Nas fazendas, escravos que sofriam muito. Então, assim, a gente precisa lembrar. A história está aí também para a gente poder, assim, traçar um paralelo com a doutrina e a gente não ficar com medo, como eu tenho falado aqui durante o estudo. Mas para a gente falar assim, poxa, a gente pode fazer uma oração no lugar que ainda existe a sombra. Isso. E você falando essa história de fazenda, de escravos, na quinta-feira agora, depois de amanhã, eu vou fazer uma palestra numa casa espírita que era uma fazenda de escravos. Olha aí. Pois é. E hoje em dia, os senhores da fazenda e os escravos desencarnados assistem às palestras. Então, ver o resgate, né, das coisas, eles vindo e resgatando, tendo consciência, mas ainda desencarnados, né, sendo preparados ainda na erraticidade. É muito bacana o trabalho da espiritualidade, que não descansa, é fantástico, fantástico. Foi um lugar de muito sofrimento que agora virou uma escola, né, escola espiritual, muito bacana. Sensacional, sensacional. Nós temos que ter consciência que nós somos imperfeitos, rodeados de espíritos igualmente imperfeitos, encarnados ou desencarnados, mas imperfeitos. Há muitas provações, expiações,
tentações, muita casca de banana no nosso caminho. Por isso, nós precisamos orar sempre, orar de coração, conectar o nosso coração e a nossa mente com um dos benfeitores espirituais, para que nós possamos ouvir com mais clareza os conselhos que eles estão sempre a nos dar, a nos orientar. Eles nos amam, torcem por nós e trabalham por nós. E no Livro dos Espíritos, diz que orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Olha que coisa bonita. Orar é pensar em Deus, se aproximar de Deus e se colocar em comunicação com Deus. E basta isso para que nós possamos melhorar a qualidade dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Oremos sempre. Prece curta, prece longa, prece falada ou apenas em pensamento, para pedir, para agradecer, para louvar, não importa. Sempre teremos um bom motivo para orar. Zé Mauro. É isso aí. Bom, a gente falou muito da influência dos espíritos, né? Mas é muito importante, como já foi dito aqui, o uso correto do meu livre-arbítrio. É importante que eu tenha cuidado para tomar a decisão correta, independente dessa preocupação. Será que é um espírito? Será que está? Nós temos que parar e pensar na decisão que vamos tomar, né? Para isso, usar muito a inspiração, a oração, o orar e vigiar, que o Antônio citou, que a Ana Lu comentou, a Luzia também já comentou. O orar e vigiar é importantíssimo. Está na dúvida? Vai lá, se recolhe, ora, pede ajuda. Orando, estaremos chamando a sintonia daqueles do bem que querem nos ajudar, né? Mas falamos tanto da influência dos espíritos nos pensamentos. Qual o primeiro espírito que nos influencia, irmãos? É o nosso, somos nós mesmos. Eu sou o meu espírito e eu sou o primeiro que me influencia. E, na verdade, eu sou responsável pelas decisões que tomo. Nós que estamos nas condições de reencarnados normais, né? Não estamos sob nenhuma obsessão, mistificação, algo que precisemos de um tratamento espiritual, nós somos o grande responsável pelas nossas decisões. Então, temos que lembrar sempre que nós somos o primeiro espírito que nos influencia. Vem historinha daqui, historinha dali, mas se eu parar, pensar, vigiar, orar, eu vou tomar a melhor decisão. Então, no fundo, a palavra, irmãos, se resume em uma só: responsabilidade, ok? Nós somos os grandes responsáveis, não adianta culpar. Esse foi algum espírito que falou no meu ouvido, não. O livre-arbítrio é de uso nosso, e a nossa grande responsabilidade é tomar as decisões corretas. Ana Lu. Bom, meus irmãos, o que nós podemos deixar de lição do nosso estudo da noite é que nós devemos buscar, hoje e sempre, estudar todo esse intercâmbio com a espiritualidade, para que a gente possa, da melhor forma possível, compreendê-los e não deixemos o medo, o desespero serem atores principais nessa maravilhosa possibilidade de comunicação com o além. Que a gente lembre-se de que, se a gente está envolvido naquele momento, se estamos passando por esse momento de comunicação com o espírito, não vamos ter medo, vamos receber com amor. Pode ser um ente querido que a gente inicialmente não esteja identificando, mas pode ser de outras vidas. Então, que a gente tenha amor ao realizar o intercâmbio espiritual. É isso. Acho que a palavra é essa, né? Amor, porque são irmãozinhos que precisam de auxílio, independente da condição que esteja, assim como nós precisamos, já precisamos muito e vamos continuar precisando durante muitos e muitos milênios ainda. É isso, queridos irmãos. Espero que ainda tenha mais uma mensagem da Maria Tereza, TT,
Não podemos usar a influência dos espíritos para justificar as nossas atitudes. Exatamente o que eu falei aqui, Maria Pura. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é sempre nossa, o livre-arbítrio é nosso, nós somos dono dele. E, queridos, agradeço a presença de vocês, não esqueçam de deixar o like, de acionar o sininho, e vamos orar para agradecer o tempo que tivemos juntos, um tempo de paz, de harmonia e de aprendizado. Zé Mauro, você faz para a gente a prece de agradecimento? Claro. Vamos fechar nossos olhos, levantar nosso pensamento, dar graças a Deus, ao Mestre Jesus. E hoje somos só gratidão, Pai, por tanta instrução, tanto ensinamento que recebemos. Que cada um leve conosco, que cada um leve no seu espírito esses ensinamentos. Que tenhamos uma boa semana. Estejamos aqui na próxima terça-feira com a mesma disposição. Pai. Graças a Deus e graças a Deus. Boa noite, amigos. Até a próxima terça-feira, 19 horas, Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo. Beijos. Boa noite, Mauro. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, deem o like. Tchau, tchau, pessoal. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.